O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. Em sua decisão, o ministro declarou que o aplicativo descumpre medidas judiciais e não colabora com as autoridades. Moraes citou que o Telegram ignorou o pedido de reunião feito pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e a suposta preocupação da corte com o uso do aplicativo para a disseminação de fake news. Outra resposta não atendida e citada pelo ministro foi no caso do suposto vazamento de dados sigilosos de um ataque hacker ao TSE. Moraes pediu ao Telegram a exclusão das publicações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo deputado federal Felipe Barros e pelo delegado da Polícia Federal Vitor Neves Campos. Moraes também citou uma reportagem feita pela TV Globo como referência para o bloqueio do Telegram no país. O funcionamento do aplicativo será interrompido a partir deste sábado, com multa diária que varia de R$100 a R$500 mil em caso de descumprimento. Nosso primeiro destaque, então, desta sexta-feira, a gente começa trazendo aqui para você a análise do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. É uma medida extrema, incompreensível no ambiente do direito e só, talvez, compreensível no ambiente da política. Essa ideia de uma escalada, de uma sucessão de acontecimentos que teria levado, então, de desobediências, descumprimentos por parte da plataforma, do aplicativo, que teriam levado, então, essa medida extrema. Isso é uma medida extrema se você olhar o cenário da democracia mundial. A determinação do embargo a um aplicativo que hoje é gigantesco. É um universo gigantesco de informação. Não é isso que eles ficam contando, que não é um gueto de bolsonarista. Então, essa escalada, ela contém dois ingredientes. É um roteiro, é um script. Um ingrediente é essa tese de que descumpriu decisões. Ora, essa decisão anterior era uma decisão de censura. O presidente da República não pode fazer circular registros, postagem sobre um fato real de que o sistema eleitoral brasileiro foi invadido e foi violado. Então vem um ministro da Suprema Corte e diz que isso não pode circular. Como é que a plataforma reage a isso? Isso é uma tentativa de censura. Qual é o critério para se determinar que qualquer meio de comunicação, qualquer base, qualquer plataforma de comunicação tenha que suprimir um registro, porque um ministro de uma corte judiciária desejou? O sistema foi invadido ou não foi? Foi invadido. O presidente da República não pode fazer referência a isso? Ora, isso é uma tentativa de censura e usar isso como pretexto para uma insubordinação judicial e partir para uma medida extrema. Eu volto a dizer, nós estamos... não é nem no limiar, não. Nós estamos já dentro de um ambiente de experimentação autoritária. Autoritária, mais do que experimentação, de exercício autoritário. Agora, sempre estamos tratando disso com o contexto. Qual é o contexto? É o consórcio. Eu já falei aqui inúmeras vezes. Qual é o lastro que dá ao ministro Alexandre de Moraes esse embalo, essas condições favoráveis aos seus arroubos? É o consórcio, é a imprensa, que ele mesmo cita. E a imprensa vem construindo, eles estão agindo, no mínimo, de uma maneira muito coincidente. Ele diz lá que o Telegram não pode ter registros sobre a violação do sistema eleitoral brasileiro. Isso é um ato de vontade dele. Se ele fosse um imperador absolutista, ele poderia querer, mas no ambiente de democracia e do direito isso não faz sentido. E aí vem o consórcio, vem a imprensa, essa que ele cita na sua decisão, coincidentemente fazendo a mesma escalada, dizendo
que é um ambiente terrível, que abriga criminosos, que é lá da Rússia, não é isso? É quase uma milícia do Putin, é isso o Telegram? Não espalhem ignorância, não espalhem falsidade. O Telegram é um ambiente, é um aplicativo imenso em termos de alcance e de usuários e que circula todo tipo de informação e de prestação de serviço. Volto a dizer, o embargo desse tipo fará muita gente sofrer, porque isso é comunicação de verdade. Este aplicativo, ele é hoje muito grande e ele serve a inúmeros. Não tem esse negócio de um gueto daqui e dali. Mas, evidentemente, que essa ideia, é uma ideia estapafúrdia. Ele, então, colocou um jornalista como alvo, que é o Alan dos Santos. Ele tipificou, junto com o consórcio, esse jornalista como o propagador do mal, do ódio, do bolsonarismo, etc. E, por causa deste alvo, ele está suspendendo um serviço que atinge milhões de pessoas. Então, é uma ação, eu não vou nem falar dessa tese de que é um ambiente de criminosos. O Lula, dentro da cadeia, usou rede social o tempo inteiro. Então, pode um homem condenado por assaltar os brasileiros, por essa mesma justiça, preso e, evidentemente, no caso do Lula, com grande poder de influência, de traficar influência pelo tamanho do dinheiro que roubou, pela quantidade de dinheiro que roubou e pela quantidade de gente que ele comprou. Então, ele pode usar rede social, o criminoso preso. Agora, o ponto, evidentemente, que não é essa tese de que o ambiente é impuro, é degenerado. Isso é uma falsidade grosseira. O problema é que você, a partir daí, de fato, que se a sociedade conferir a esse ministro isoladamente o poder de dizer quem fala e quem cala no país, nós estamos realmente adentrando um território ditatorial, né? Como alertou o desembargador aqui recentemente, daqui a pouco me lembro o nome dele, esse nome não pode ser esquecido. Para concluir, qual é o crivo necessário para uma decisão estapafúrdia dessa? Esse crivo está em vários setores da sociedade brasileira. Está no Senado, está no Ministério Público. Essa decisão tem que ser contestada. Essa decisão, né, nós temos que ter a possibilidade de que ela seja revista. Agora, está principalmente dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente quer saber se o Pleno do Supremo Tribunal Federal também é hoje uma ação espetaculosa em consórcio com a velha imprensa. Se é isso que está ditando, não é mais a Constituição. É um ambiente que você cria, constrói uma história e assim você decide. Agora, dentro deste time de ministros, dessa equipe, dessa corte, existem 2 ministros indicados por este governo, que é o pretexto, volto a dizer, isso é pretexto, para esse tipo de perseguição. E um deles, o senhor André Mendonça, foi ministro da Justiça. Eu gostaria muito de saber o que o ministro André Mendonça acha dessa decisão, porque se ele acha que, uma vez nomeado ministro do Supremo, que as convicções dele, as aflições que ele certamente teve no Poder Executivo diante de ações exorbitantes do Poder Judiciário, que isso tudo ficou no passado, que ele vai assistir agora essas ações voluntaristas dos seus colegas, aí, de fato, não está valendo absolutamente nada essa renovação que se pretende fazer no Supremo Tribunal Federal. Agora você, José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Isso assustou aqui, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Olha, uma decisão forte demais e um teste sobre como será o comando ou controle das novas mídias sociais, que são exatamente a nova comunicação do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes e os
ministros do Tribunal Superior Eleitoral já estavam em campanha contra o aplicativo Telegram. E esta decisão já era esperada. O que se pensava por aqui é que ela seria tomada mais na frente, no calor da disputa eleitoral. Mas agora a surpresa geral é que o ministro também queria que esta decisão importante, pesada, séria, ficasse em segredo. Tanto é que um inquérito foi aberto depois para investigar quem é o responsável pelo vazamento da decisão dele. Mas veja bem, uma decisão tão ampla que envolve vários segmentos e órgãos. Primeiro, entra a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que disse que atendeu e imediatamente comunicou às operadoras de telefonia sobre a decisão judicial. Envolve as companhias telefônicas, envolve a Google e a Apple. Imagine que eles serão obrigados a adotar detalhes técnicos para dificultar, para impedir o funcionamento do aplicativo. Além disso, as lojas também serão impedidas, as lojas de aplicativos, né? Todas elas, iOS e da Google também, e Android, serão impedidas de repassar ou de aplicar o aplicativo Telegram. Esse cerco, ele é impossível de ser feito 100%. Primeiro aí, porque a internet ela tem caminhos que impedem exatamente esse cerco. É muito difícil. Mas o ministro se julga assim acima até das decisões técnicas do mundo. O Telegram, ele colaborou para esse processo de uma maneira muito solene, no sentido de que, olha, aqui mandamos nós, e não os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, de onde originou essa resistência, e o próprio Supremo Tribunal Federal. Isso porque a empresa não tem representação aqui no Brasil, ou pelo menos não reconhece ninguém que seja o responsável pela empresa aqui no Brasil. É uma decisão pesada, que tem como alvo o Alan dos Santos, né? E o ministro cita nominalmente dificuldades de identificar pessoas que estariam, inclusive, recebendo por publicações. Eu não tenho conhecimento de nenhum lucro ou publicação através desse aplicativo Telegram. Veja bem, aparentemente se trata de uma decisão judicial pura e simples diante de uma investigação e de uma empresa de comunicação que não tem base aqui no Brasil, e o argumento jurídico é a nova lei, né, a nova lei de comunicação no Brasil. Mas o que acontece? Isso aí é um cerco, mais um cerco jurídico contra o grupo do presidente Jair Bolsonaro. Não é segredo para ninguém de que, impedidos de atuarem livremente no Twitter, a Fiuza teve uma conta no Twitter suspensa, uma conta muito forte no Twitter. Então, impedidos de agirem nesses meios, nesses outros aplicativos, todos estavam indo para o Telegram. Então, é um cerco maior ao grupo do presidente Jair Bolsonaro. É uma situação onde agora eu cobro de todos os políticos que se posicionem. É preciso se posicionar, porque trata-se de uma decisão jurídica com implicação política fortíssima. Se trata da liberdade de expressão e da liberdade de publicação. É diferente daquela que a gente vê aqui, de que o Twitter suspendeu uma conta. A decisão do Twitter é interna, porque trata-se de uma empresa que quer lucro, de uma empresa privada. Agora, suspendendo um aplicativo, aí sim é a suspensão do direito de comunicação. Aí vai contra a Constituição e provoca essa situação inusitada no Brasil de ministro do Supremo desobedecer a Constituição. E aí, vamos recorrer a quem? Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Olha, Vitor, é até difícil falar boa noite, né, diante de uma censura, né, mas vamos lá. Boa noite, Vitor, boa noite, Zé, boa noite, Fiuza, boa noite, querido mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, o rei, né, do Brasil, Alexandre de Moraes, aí agora ele empurra a palavra do momento, né, que foi usada aqui também nos Estados Unidos durante 4 anos, disseminação de fake news. Mas o que é fake news? Eles decidem, né, o que é fake news.
E só que dentro desse contexto nós sabemos muito bem o que eles vão decidir. Eles vão decidir quem eles vão derrubar. A verdade é essa. E aí eu gostaria de chamar a atenção para a importância de sempre estarmos falando dos Estados Unidos aqui, porque esse caminho foi tomado aqui nos Estados Unidos, não apenas contra o presidente em exercício, Donald Trump, que foi banido aí das redes sociais, de absolutamente todas as plataformas sociais, mas também apoiadores do presidente, políticos ligados ao presidente na Câmara, no Senado. E aí nós vimos que o manual é o mesmo, né? O manual do tirano, ele é igual absolutamente em qualquer lugar. O Telegram, como o Fiuza muito bem colocou, ele é um ambiente vasto, né, de arte, de cursos. Eu, por exemplo, dentro do meu curso de História e Política Americana, eu falo com 2.000 alunos dentro do Telegram. Discutimos capítulos, discutimos acontecimentos históricos, discutimos as coisas que acontecem nos Estados Unidos ligadas, né, a algum contexto histórico americano. Ou seja, há também uma infinidade, um mundo ali dentro do Instagram que vai ser ceifado. Eu espero que não, eu espero que, como o Zé também colocou, políticos venham contra-atacar, e a palavra é essa mesmo, contra-atacar essa tirania, porque isso é um ataque à nossa democracia, à nossa liberdade de expressão, ao Estado democrático de direito. Isso é um ataque às nossas leis. Então espero que alguns políticos aí, eles venham contra-atacar esse ato tirânico. Mas isso, para a gente mostrar a realidade, como ela anda de uma maneira muito paralela com a que tem aqui nos Estados Unidos em relação a essa censura, e aqui nos Estados Unidos nós temos a primeira emenda, que ela é uma emenda sagrada que permite absolutamente tudo sobre liberdade de expressão, até algumas leis que nós temos no Brasil, que você não pode chamar as pessoas de certos nomes. Aqui nos Estados Unidos não é bem assim, aqui é liberdade de expressão total, e mesmo assim nós vimos esse caminho da censura. Mas um ponto em comum que teve na corrida presidencial em 2020 aqui, durante os 4 anos de Donald Trump da Casa Branca, e agora no Brasil, é que até jornalistas pediram a censura do presidente, pediram a censura de apoiadores do presidente. Como, se eu não me engano, Vitor, no Brasil agora nós tivemos a própria Miriam Leitão, não é isso, jornalista da Globo News, pedindo que o presidente Bolsonaro fosse derrubado das redes sociais. Isso, a gente tem aqui esse vídeo, vamos acompanhar. Está na hora de as redes de comunicação, como, né, o Facebook, Metaverso agora, o Twitter e todas as outras redes, começarem a tirar o presidente Bolsonaro. E foi assim com o ex-presidente Trump. Teve um momento que ele foi banido das redes sociais. Ele tem que ser banido das redes sociais porque ele é um divulgador de mentiras. Olha só, jornalistas pedindo a censura, pedindo que calem aqueles que eles não concordam politicamente ou que têm algum pensamento dissidente. E só para finalizar esse primeiro comentário, Vitor, eu olhei aqui os países onde o Telegram é banido. Olha só os países: na Tailândia, no Paquistão, na Rússia, no Irã, em Cuba, na China, no Azerbaijão, em Belarus. Então, nesses países, nós sabemos muito bem que o Telegram é banido por causa de censura, porque eles não querem que questionem o governo, que questionem os seus líderes. Mas no Brasil, né, o nosso líder supremo, Alexandre de Moraes, ele não pode ser questionado porque ele precisa salvar a democracia. Que democracia é essa? Onde apenas um ministro da Suprema Corte, ele consegue trazer uma instabilidade jurídica nunca vista antes no Brasil. Juristas falam isso, do medo desse caminho inconstitucional que o ministro Alexandre de Moraes resolveu encampar nos últimos 2 anos, principalmente contra o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Aí, de novo, vamos ser repetitivos, fica mais um exercício. Será que o Brasil aguenta, em 2023,
mais 2 ministros na Suprema Corte, no STF, indicados por um ex-presidiário,